pessoal, tudo bem? Hoje eu tô falando com mães simplesmente maravilhosas. Todas elas foram minhas mães, de alguma forma, por algum momento da minha vida. Então nada mais justo, nada mais maravilhoso do que trazer elas aqui pra gente bater um papo. E o tema do podcast de hoje é criação em diferentes gerações. Porque nós temos várias gerações aqui. Eu vou apresentar cada uma delas pra vocês e a gente vai conversar muito. Estão preparadas? Sim! Ai, tem um backstage aí, depois eu vou ver onde eu vou disponibilizar, porque tá engraçado. Mas vou começar pela primeira pessoa ali, que é a minha mãe, Janete. Fala, oi, mamãe. Oi, pessoal. Tudo Quer bem? se apresentar? Falar alguma coisa sobre você? Quantos filhos você tem? Bom, meu nome é Janete, eu sou a mãe da Flávia, tenho mais a Fernanda e o Rodrigo. Tenho 3 filhos. Você pode compartilhar a sua idade? Ela é a irmã mais velha, tá? Então... Quem vai me entregar? Aqui do meu lado, já participou comigo do podcast, minha tia Vanessa. Oi, pessoal! Então se apresenta de novo, se as pessoas não te escutaram o outro. Então, eu sou a irmã mais nova. Nova! Tenho 35 anos. Então já comecem a fazer assim. Faz as contas, faz as contas. E tenho uma filha que vai fazer 5 anos agora. 5 anos. Ah, eu posso falar as idades dos seus filhos, aí também dá pra dar uma ideia. Ai, mas vocês querem me entregar, né? Essa aqui é a minha tia Silvana, é a penúltima, né? Você é antes da sexta. É isso. Minha tia Silvana, e fala um pouquinho sobre você. Eu tenho 48 anos, tenho uma filha de 26, sou a tia da Flávia. Tia Ana. E essa aqui é a minha tia Jurema. E fala um pouquinho, se apresenta. Ela já apareceu, ela que tava eu fiz uma surpresa, cheguei no Brasil de surpresa, ela ficou assim. Não, e ela foi no Silvio Santos. E ela foi no também. Silvio Santos comigo, então já é conhecida aqui da área. Verdade, tá batida já. Eu sou tia da Flávia, tenho 53 anos, tenho um filho só de 35 anos, a mesma idade da Vanessa. É verdade, é verdade. Então, são todas irmãs, né? E tem mais um homem, né? O meu tio João. Então, são os 5 irmãos. Então, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Eu acho que é até emocionante quando vocês foram chegando, assim, começou a montar. Gente, sabe, tudo mobilizando, assim, pra gente conversar, pra gente ficar junto. Eu fico super emocionada. Então, eu vou fazer algumas perguntas e a gente pode dar nossas opiniões e vocês podem até relembrar da época de vocês, como que era, tá bom? Como que vocês foram criadas, assim? Vocês... primeiro, né, tinha o pai e mãe, depois de um tempo a vovó separou. Como que foi a criação de vocês, assim, com relação aos seus pais? A vovó era mais presente? O vovô tinha algum dizer? Como que era? Acho que a mãe era mais presente, né, na nossa vida. O pai, assim, era um pouco mais autoritário. Ele era caminhoneiro? Era isso, não? Não. Ele Eu achava que ele ficava de fora. guindaste, não era isso? Mas ele dormia fora pelo trabalho, não? Ou... Sim. Ah, também. Ele viajava, Ele ficava viajava, tempo era fora. empresas, né? Quando a empresa tinha uma obra, então... Então a vovó assumia mais todas as responsabilidades da casa e dos filhos, né? Ele era muito autoritário, então a vovó sempre falava, quando seu pai chegar, você vai ver. Clássica, né? É uma tortura. E daí, vocês viam alguma coisa quando ele chegava? Às vezes a gente Às vezes nossa, a gente tava brincando na rua, né, tava tudo brincando. A gente... Pai chegou. O pai vai chegar. E a gente corria pra casa porque já tava chegando na hora do pai chegar. Né? E aí vocês sentavam e ficavam quietinhos assim, esperando? Não, só que a gente tinha que estar dentro de casa, né? Tá. Quietinho. o pai chegar, a gente tá na rua, não... Não dava certo. E vocês acham que vocês foram criadas da mesma forma? A Cê não teve convivência com ele, porque quando a vovó teve você, ele já, né, tinha saído de casa, Com 3 meses eles se separaram. Saiu. Mas vocês, por terem idade, assim, você ser a mais velha, vocês serem mais novas, vocês sentiam alguma diferença na criação, que tratava a mais velha diferente, ou era tudo igual? Todo mundo levava? Não, todo mundo levava, não. Era elas que levavam, eu não levava. Você era protegida? Era queridinha. protegida. Tá vendo? Tinha um pouquinho mais. Como De diferença? tinha? Diferença. Tinha, eu era perseguida. Pelas irmãs ou pelos pais? O meu pai. Não. Eu acho que era assim. É sim. Tá vendo? A gente tem perspectivas diferentes, né? Não acho que era perseguida por ele.
Não. Talvez não, porque não, ela mais não, aprontada. não perseguida, mas assim... Ele cobrava mais de você ser mais velha, por exemplo? eu não sei se eu aprontava um pouquinho mais, mas ele era muito condescendente com a Ju, com a Vana, com o João, e acho que comigo, não sei porquê. Mas eu escuto falar isso, que os mais velhos são mais cobrados, assim, você tem que dar o exemplo, você é o irmão mais velho, seus irmãos estão te assistindo. E o né? que você acha? Eu não tive isso, eu acho que porque a diferença foi muito grande, porque o Kiko tem 6 anos mais novo que eu, 6, 7 anos, sempre confundo, mas eu não senti isso, porque era uma geração tão fora, assim, que eu não lembro da minha mãe falar, você tem que dar exemplo pros seus irmãos, eu não lembro disso, não sei se é... Mas você não tinha mais responsabilidade com os irmãos? Eu tinha que cuidar deles, cuidar. é verdade. Então, ela se sentia mais responsável. Por vocês. Entendi. acho que Era mais responsável. Não, tem que chegar no horário, sabe? Coisa assim, ficar em cima. Eu acho que ela era mais... Mas eu me sentia mais responsável pela Por mim, Flávia. é verdade. A gente cresceu mais com uma irmã. Elas têm uma idade mais grande de diferença. E, então a gente mais que vivia como irmã do que vocês, né? E a cobrança na Vanessa era sempre maior do que em mim, porque você era mais velha, você tinha que me ajudar, dar o exemplo e tal. Então é interessante isso, né? Vocês acham que isso é justo, que tem que ser assim, ou vocês acham que tem que tomar um cuidado com isso? Eu acho que tem que tomar um cuidado, né? Hoje eu acho, né? Eu acho que tem que tomar cuidado. Porque a Vanessa, você saiu muito mais cedo até sair. Na adolescência, na adolescência, de, sei lá, de ir em bailinho, encontrar os amigos mais assim, sozinho, sem a minha supervisão, por conta da Vanessa. A Vanessa era mais velha, a Vanessa sempre foi muito centrada, muito calma, muito correta. Ai, obrigada. Então a Flávia... Você tinha uma confiança. Uma confiança. E pode ser que talvez eu passasse essa sensação de você é responsável, então tá na sua mão, né? Pode ser. A gente não pensa muito. Não. É um conforto, é uma segurança mais com a gente Pra mãe, mesmo. é verdade. Com a mãe. Mas acho que eu já incorporava o negócio lá, eu já tomava Corre conta, bem né? resolvido. Cuidava. Você gostava do papel, Eu você não gostava do sentia papel. que era um peso. Porque Não. tem mãe De que... cuidar de você, não. Mas eu acho que isso já é próprio dos mais velhos mesmo. Você vê, a Ana também não se preocupa com o João Vitor. Você vê, meus netos, a Camila fica o tempo todo, quando tá os dois sozinhos, ela fica o tempo todo cuidando dele. Parece a mãe dele. Parece Mas a mãe. não porque o Fábio falou, você tem que cuidar do Gustavo, ou é dela. Talvez Não, mas também, eu né? acho que eles falam. Você cuida. Você que tá respondendo. É isso que eu quero Então dizer, pode assim. ser. Porque eu já ouvi muitos filhos mais velhos falarem, poxa, não é justo, porque eu que tenho que cuidar, ela também é capaz de fazer as coisas, mas eu que tenho que Mas eu fazer acho que tudo. a gente faz isso enquanto pai, mãe, eu acho que a gente acaba mesmo empoderando o outro. Você mesmo sempre falou que você queria cuidar da Ju. Tinha coisa que a Ju fazia todo. que você queria cuidar. Você era mais velha. Não, eu ficava de olho o tempo todo nela. Eu achava Eu não podia fazer as coisas assim, mais do que a minha mãe, entendeu? Mais do que a minha mãe. Entendi, Porque cuidou. eu era assim, meia, né? Doidona, brigava muito com as coisas. Sabe? não era doidona, era um pouquinho fora dos padrões, né? Então, Acho que ou vocês explicam melhor, vamos para a próxima pergunta. Vocês acham que a educação que vocês tiveram influenciou na mãe que vocês são hoje? Você acha que vocês fazem coisas parecidas que fizeram com você ou vocês criaram seus próprios estilos? eu acho que a Que influenciou? educação muito. A minha mãe, na inocência dela, no saber, no senso comum dela, ela sempre foi muito parceira, ela sempre respeitou a gente. Nossa, isso é demais, verdade. Sempre. A Jurema quis casar cedo, ela apoiou. A Jurema casou com 16 anos. A Silvana também, a minha mãe não queria que ela casasse. Mas também casou cedo. Então, assim, a mãe sempre apoiou a gente. Ela sempre foi parceira. E isso é muito forte pra mim. Eu tento ser... Não é que eu tento ser, eu sou... Porque eu acho que eu recebi isso dela. É uma coisa assim de respeito. Eu sinto que ela sempre me respeitou. Nas minhas escolhas, nas minhas decisões, ela sempre me apoiou. Ela dava a opinião dela, tudo. Mas a gente sempre foi meio
ser meio coerente, né, com as nossas ações. Mas eu acho que ela sempre apoiou a gente, eu acho isso muito forte. Mas na realidade, sim, cada um tem um jeito de mudar a forma de educar o filho, de fazer melhor, de tentar não errar, mas é claro que o que a mãe ensinou fica bem nítido, o caminho que a gente tem que seguir, para você não fazer errado. Então a gente tem que sempre tentar fazer o correto para o filho seguir aquilo que você está orientando para ele. Mas tem Então, a sua dose pessoal, porque você tem uma personalidade diferente também. Mas sempre influencia, né? Influencia demais. Tem coisa que você faz assim específico com a Mai porque a vovó fazia ou não? Não. E você, Ju? A Ju tá pensativa ali. Tô procurando aqui na memória alguma coisa, mas muitas coisas assim a gente acaba repetindo, assim, o que a mãe fala, o que a mãe faz, a gente acaba repetindo. Meio até também por instinto, né? Porque O caminho certo que você deve andar. porque a gente não sabe, a gente é mãe e não tem, né? Não tem um manual, não vem explicando tudo que você tem que fazer. Certo. Então, por instinto, você vai fazer mais ou menos aquilo que sua mãe tá fazendo. Ou algumas coisas que eu tava te falando antes. Às vezes a gente não quer fazer igual o que a mãe faz, mas inconscientemente a gente acaba fazendo, mesmo que a gente não concorde. Não, eu tava conversando com o Kiko esses dias, ele falou, às vezes a gente quer não agir como os pais, aí você age e você fala, mas por quê? Porque o cérebro, ele aprende observando. Guarda, a parte neurológica, né? E aí entra e fica. Não adianta a vovó fazer uma coisa e falar outra. Você vai guardar o que ela fez. Exatamente. Então você, só de viver a sua vida inteira com a pessoa não precisa te falar nada. Você vai repetir as coisas que ela fez até você ser consciente disso. Nossa, olha o que eu tô fazendo. E aí você mudar conscientemente, mas inconscientemente a gente vai repetir mesmo as coisas que a gente viu na nossa vida. Isso. E é muito difícil. E é forte, é fortíssimo. E ao mesmo tempo, né, conforme passando as gerações, então vocês conseguiram ficar mais com a mãe. É verdade. Agora eu e a Flávia passamos por mão de todas vocês aqui, né? É verdade. Então tem uma mescla aí. Às vezes a gente não consegue nem identificar exatamente de quem veio. é de uma determinada coisa, porque verdade. teve essa mistura. toda Então razão. muda um pouco. Então, e isso eu acho que tá cada vez mais forte agora na atualidade e mais difícil ainda porque, por exemplo, eu deixo minha filha em período integral na escola. Então, por mais que tenha algumas coisas que eu tenho certeza que ela vai pegar de mim, por eu estar presente, por eu ser consistente no que eu falo, ao mesmo tempo, tem outras coisas que eu não tenho controle. É verdade. E que vai influenciar, o meio vai influenciar. Mas você consegue identificar alguma coisa assim que você pegou de nós e que você Faça com ela. Desastre na cozinha. Minha tia Jurema passou isso pra gente. Mas isso já é. A gente é super estabanada. Pode ser, quem sabe, né? Então, não, mas tem, por exemplo, a Vanna sempre cuidou de mim, sabe? Com muito carinho, aquela coisa, princesinha, assim. Então, volta, assim, sabe? E é gostoso lembrar daqueles momentos, assim. Repetir, né? E poder repetir com a minha filha algumas coisas. Acho que com cada uma tem alguns pontos. Ela falou que a gente passou pela mão de todas, porque nossas mães trabalhavam na época, então minha mãe trabalhava. Naquela época vocês eram donas de casa, né? Então a gente ficava com elas. E a minha avó também era costureira e também a gente ficava mais com as tias. Então, isso é muito, muito legal. Vocês tinham alguma filosofia, alguma forma de pensar assim, como eu vou educar meus filhos dessa forma? Muito respeito, ou quero que ele sirva a Deus. Que seja, alguma filosofia assim que para vocês educarem os filhos de vocês. Ou não tinha, tipo, não, eu fui conforme foi o tempo, porque não tem nada de errado nisso. Acho que tem gente que presta mais atenção, tem gente que fala, não, levar dia a dia, ver o que acontece. Só uma curiosidade. Eu não pensei, não. Não. Foi acontecendo. Foi acontecendo. É que eu falo isso por eu estudar educação infantil, a gente já repara mais algumas coisas, mas só uma curiosidade mesmo. Tem alguma coisa? Na nossa época, é muito assim, muito do senso comum, né? Hoje a gente tem acesso a 1000 informações. Meu Deus do céu. É verdade. Né? Tem coisas que você vê agora e fala, o que foi que eu fiz? Meu Deus, né? A gente não tinha acesso. E liberdade, porque quando a mãe olhava, a gente já
entendia que era para ficar quieto ou não se meter no assunto de adulto. Então, mas eu acho que E era diferente. Não os é que pais, nem hoje, a né? mãe não conversava com a gente sobre Coisa de adulto. As com coisas de de adulto, adulto. sobre não. ter filho. Filha, você vai casar, né? Você vai ter filho, como que vai fazer? O que... Isso é verdade. Não tinha isso é essa, não verdade. teve essa Não tinha conversa. esse tipo Você de era sozinha mesmo. Assim, você ia, né? Mas vocês passaram Então, isso para os seus... não, Vocês não, conversaram é com seus diferente, filhos? Sim, naquilo que eu disse de você educar o filho, você fazer o melhor é isso, de ter mais liberdade para falar. Eu pensava muito em não deixar a Mayara mentir, porque eu era uma mentirosa. Ixi, eu mentia, eu inventava. Eu queria sair, eu inventava história. E aí eu não queria que ela fosse assim. Eu queria que ela tivesse liberdade para falar e não esconder nada. Então nisso eu pensei muito, tanto com ela como com a Vanessa. Então eu deixava assim, livre para tomar as decisões, eu quero fazer tal coisa, então ela falava e aí a gente ia ver se era legal ou não para poder fazer. A vovó sofreu muito com a mãe. Mas Dava nó isso em pingo é d'água. porque eu tirei o diploma da mentira, então eu não queria. Gente, isso é notícia nova pra mim. Verdade. Então eu queria que ela não fizesse as mesmas coisas que, entre aspas, seriam ruins. E aí ela, assim, sempre falou tudo. Eu já acho que Independente eu de com o qualquer Fábio, eu coisa. falava pra ele, porque tem muito acesso. Então, já que ele ia ter filho, então ele tinha que meio que estudar pra saber Como lidar com como isso. cuidar, o que fazer. Falar isso. Na minha época não tinha isso. É verdade. E nem tinha. Bom, eu, como eu casei muito nova, com 16 anos. Não tem pensava. maturidade nenhuma, né? Assim, Nem- pra... mas eu não Nada, ela tinha. mal tinha começado a viver. Era Eu uma casei e criança. fui brincar de casinha, literalmente, que eu falei, eu pegava, eu ganhei umas tacinhas, colocava Eno na taça e ficava assim. Tomando sua eu- champanhe. O marido trabalhando e eu, nossa, champanhe, né? E ficava brincando sozinha dentro de casa. Então, que maturidade. Que incrível. Já a Janete, ela já tinha uma maturidade maior, mais velha, mas ela já tinha maior. Agora eu com 16 anos era criançona de tudo. Aí você vê que muda de geração para geração. Quando a vovó foi trabalhar, eu tinha exatamente 12 anos quando a Vanessa nasceu. E quem começou a cuidar e ficar com a Vanessa parte do tempo era eu. É verdade. Eu tinha 12 Você era anos. criança, é verdade. E acho que fez você amadurecer Fez também, a diferença, né? fez toda a diferença, porque aí eu tinha que cuidar, tinha que fazer mamar, trocar. Então eu com 12 anos eu já tinha uma cabeça. Não brincava de boneca? Então. Não usava ela pra brincar mas- de boneca? Não, aí eu achava que eu tinha Tinha que mais ter responsabilidade. responsabilidade, não uma boneca. Porque você, Porque eu tinha que ficar Ju, com ela. Você tava no auge da sua infância, você começou a entrar na adolescência, sabe? Você não viveu nada, você Mas não muda a trabalhou, geração, você não cuidou de criança, você não tinha feito nada, você simplesmente um dia acordou e Casou. casou. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Não foi casamento arranjado, nada disso, né? Nada. Quais eram as dificuldades pra vocês como mães, assim, na época? Vocês pensavam, isso é difícil? Não, também eu só vivia um dia atrás do outro e rolava. Porque às vezes eu sinto hoje, talvez pela modernidade, assim, vocês já trabalhavam na época também, mas parece que tá mais difícil, tá mais corrido, tá mais. Era assim também? Ou você acha que tá mais apertado agora? Pra mãe que trabalha fora, Sempre vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Essa foi a sua maior dificuldade? Foi. Encontrar lugar pra me deixar? Ou... Nossa, eu trabalhava 8 horas. Hoje eu acho uma coisa insana. Eu acho que toda mãe devia ter o direito de trabalhar pelo menos meio período. Meio período, porque a gente precisa estar no mercado de trabalho, a gente precisa crescer. Mas quando É muito tempo, né? É muito tempo para ficar longe das crianças. É verdade. Hoje, e eu fiz isso, né? Mas é uma necessidade, a gente precisa sobreviver. E sobrevive também. Eu também concordo. Se eu tivesse condições de. Se eu De tivesse ficar escolhido maior outra tempo, profissão, se eu tivesse condições de ficar mais tempo com a minha filha. Meio essa é período, sim. meio período, claro. Quem Porque não acho que quer? a gente quer se realizar também profissionalmente, né? Contribuir com a sociedade e tal. Mas não necessariamente precisa ser trabalhando. Você tem que achar a sua paixão, né? Então, se ser mãe também é a sua paixão, acho que não tem problema. Mas a maioria das mulheres querem ter uma profissão, quer
ter a sua própria identidade, porque muitas mães falam que se perdem um pouco quando só fica em casa cuidando do filho. Não sabe onde começa, onde termina. A mãe fala, eu não sei quem eu sou, antes eu gostava de fazer certas coisas, hoje eu não tenho um hobby, hoje eu não tenho nada pra mim. Então tem essa dificuldade também da mãe que fica em casa o tempo Sabe todo, por quê? né? Porque os filhos crescem. Exato, também. Os filhos vão embora uma hora, normal, vai viver sua vida. E aí você não sabe É. quem sou eu, do que eu Onde gosto, o você que eu parou? faço. Na maior parte, né, da população feminina que trabalha, tem que ralar e é o dia inteiro. Tá Então é questão de gravando? sobrevivência, Ou a gente entendeu? tá? Eu entendo, mas é questão de sobrevivência. Daí a gente faz o melhor no horário que a gente pode, entendeu? Pra você, qual a sua maior dificuldade de criar um filho? Eu acho que é tempo mesmo. Eu Tempo. gostaria de ter mais Mais tempo tempo. com ela, mas eu levo, conforme a gente até conversou, eu levo isso tranquilamente, sem culpa, porque é o que é, entendeu? É, e o tempo Porque é a senão qualidade, eu não né? vivo, entendeu? Sabe? Fico pensando, eu não queria deixar. A não ser que eu mude de profissão. Pode ser, mas é a carreira que eu escolhi também, entendeu? Pode ser, se eu achar alguma coisa alternativa, quem sabe, né? Pra você, Ju, qual foi a sua maior dificuldade? Um desafio, não dificuldade. Qual foi o seu maior desafio de criar o Fábio? Assim? Quantos anos você tinha? Você teve ele? 18. 18. Por ser filho único, eu tinha preocupação de educar ele pra ele não ficar mimado. Então eu tinha muita essa preocupação. E já o pai mimava muito, não Mas- tinha essa preocupação, né? E a preocupação era essa. A gente não era assim bem de vida, mas como é um filho só, É dá mais pra fácil, você né? ficar comprando mais coisas. Mas aí eu Segurava. pedia pra não comprar, pra poder ensinar pra ele. E mesmo assim, é difícil, né? Você ensinar a criança que é filho único a ter que dividir, né? E acho que um desafio também é de concordar e tá na mesma linha que seu parceiro, né? Que seu marido. Exatamente. Porque se vocês pensam totalmente diferente, como que faz? Fica, né, batendo de frente o tempo todo. Isso é difícil também. Então, mas quando você tem família, aí sim faz toda a diferença. Porque quando você deixa um filho com alguém que vai cuidar ou deixa na escola, eu acho que é diferente. Aí quando você tem família, tipo, como eu fiquei com você, com a Vanessa, e tive a oportunidade da Fernanda e o Rodrigo estar com a Maiara, isso fez toda a diferença. Pra Mai, você disse? Pra ela, que também é filha única, dela ter contato, dela aprender a dividir, dela fazer as coisas e contar a história da infância deles que nem vocês, um junto com o outro, É verdade, entendeu? é verdade. Então, e mesmo pra gente quando é mãe, que a sua mãe saía pra trabalhar e deixava vocês, eu acho que ela ia em paz, trabalhar com sabendo que certeza. tava lá Com com alguém certeza. da família, que tava cuidando, que tava orientando, basicamente aquilo que ela também Bem tinha parecido, vivido, né? entendeu? É diferente. Você tem uma estrutura totalmente diferente de você pôr uma pessoa estranha dentro da sua casa pra viver junto. Que entendeu? foi a base que você acho. teve também, né? É. Assim, você já sabe como que foi. E pra vocês, teve algum desafio, alguma dificuldade? Não, a dificuldade que eu achava era essa. Também. Também a Ju dela ser sozinha, única. mas eu não tive dificuldade, porque as crianças estavam sempre junto. Entendi. Então ela nunca foi sozinha. Tanto que ela nunca pediu irmão, nunca quis É mesmo? alguém junto. Ela O Fábio sempre queria irmão, teve. né? Ia, sempre A quis. Fernanda, o Rodrigo junto, então ela nunca estava sozinha. Que legal, que Então, legal. isso fez toda a diferença. Eu ia até falar sobre isso, que eu escrevi aqui, qual a importância da ajuda na criação dos filhos. Acho que vocês já responderam, assim, né? De ter a mesma linha de criação e tal. Muito, muito legal. Qual que era o método de disciplina que vocês usavam, assim, ou usam, né? Qual que era o seu método de disciplina principal? Eu toquei no assunto polêmico! Eu toquei no assunto polêmico! Eu era muito rígida. Então eu me arrependi de usar esse método que hoje não pode. Hoje eu consigo ver isso, bater numa criança, num filho, como uma agressão. Entendi. Eu consegui enxergar de ver assim a pessoa, sabe, você pai, bem grande, poderoso, com a força, e uma criança totalmente Indefesa, né? inocente, defesa, que Tá aprendendo sobre a vida, né? e você é tudo que ela tem. Então, hoje eu consigo ver isso. Então, eu me arrependo por alguns episódios de algumas coisas assim que aconteceram, que eu levei assim, por um lado pessoal. É. Como se ele tivesse falado aquilo, mas foi
Eu tava testando, né? Como toda criança como toda testa. criança. E nisso eu bati nele, dei uma surra assim, bem Dada. nada. Você já conversou com ele sobre isso? Já, Ah, às que vezes legal. ele fica falando que, mãe, a senhora me bateu, né? A senhora me soou muito. Mas eu fico falando, filho, olha aqui, ó. Eu fico contando, olha só dos dedos, qual foi as vezes que eu bati. Eu tenho, assim, contado as vezes. Mas eu não acho que tem que se sentir culpa. É o que você falou, eu não sabia, eu não enxergava. Não é bem assim culpa, mas eu acho assim que eu não sabia o que eu tava Exato, fazendo. exatamente. Eu não sabia. Eu falei, hoje eu consigo enxergar isso numa criança. Então esse era o seu método principal de disciplina. Se ele aprontasse, já ele ia levar. Ou você usava outros métodos e depois usava isso? Não, ele era muito bonzinho. Ele não era sapeca, muito obediente, mas assim, teve alguns episódios, inclusive um com a tia. Não, Com esse a foi tia, forte, esse foi forte. Conta rapidinho.